Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Estudantes ansiosos em todo o Brasil. E não é para menos. As provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, estão chegando. Serão realizadas nos próximos 2 domingos. Isso mesmo, agora, no dia 21 e no dia 28. Tanto para a versão impressa quanto para a versão digital. Para quem não sabe, o Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para estudantes que querem ingressar no ensino superior. Não bastasse toda aquela apreensão que antecede a realização das provas, no início deste mês, 37 servidores do INEP, o órgão responsável pelo exame, anunciaram demissão. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham no Prime Time. Além de considerarem a atual gestão do INEP como frágil, esses servidores que pediram demissão também dizem ter sofrido assédio moral e também intimidação. Neste ofício ao qual a Basília Rodrigues teve acesso, esses funcionários dizem que os pedidos de demissão não se tratam de uma posição ideológica ou de cunho sindical. Só ressaltando esse número, 31 servidores pediram exoneração dos cargos do INEP, o órgão que é responsável pela realização do Enem. Nesta segunda-feira, a Associação dos Servidores do INEP pediu por meio de uma nota divulgada nesta segunda-feira, uma atuação urgente do Ministério da Educação e do governo federal no sentido de equacionar a situação e reduzir os riscos para a sociedade. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou em entrevista à CNN que o pedido de demissão tem algum impacto na realização das provas do Enem. Nenhum servidor foi demitido. Primeiro, que são concursados, têm estabilidade. Eles deixaram, alguns colocaram à disposição cargos em comissão. É um plus que se recebe a mais no salário deles para eles fazerem o que fazem. Quer dizer, há algumas coisas a mais. Eu tenho quase 400 servidores no INEP, gente tecnicamente de muita competência e alguns extremamente politizados. Quem quiser sair, pode sair, porque eu já recebi contato de outros do próprio INEP que querem assumir essas funções e têm as qualificações técnicas para assumir. É simples assim. Não está satisfeito? Pode pedir, no momento oportuno nós vamos dar. Agora, eles só vão sair depois das provas do Enem, porque eles são responsáveis. Apesar do Ministério da Educação garantir que o cronograma do exame seguirá normalmente, o protesto dos servidores do INEP sinaliza problemas na instituição. A avaliação é do Vitor de Ângelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e que também é secretário estadual da Educação do Espírito Santo. Quando tanta gente pede demissão de uma vez só, é sinal de que algo não vai bem ali. As informações que eu tenho são de bastidores, informações que eu escuto na imprensa, nada diferente daquilo que certamente vocês e os seus espectadores têm conhecimento. O que nós olhamos com muita apreensão é o fato de que isso evidencia um problema num órgão de Estado que deveria ser valorizado pela sua importância, a importância que ele tem para a definição de questões extremamente relevantes na agenda educacional do país, mas neste momento em particular em coisas extremamente relevantes, o Enem é uma delas, e uma instituição que tem um corpo técnico muito qualificado. Então, no final das contas, se o INEP, por assim dizer, fosse deixado livre, ele certamente funcionaria com muita qualidade, porque tem um corpo técnico extremamente qualificado. Para a gente estar vendo uma situação como essa, é porque a forma como ele está sendo gerido está criando algumas dificuldades para a realização do seu trabalho e para o trabalho desempenhado por esses técnicos que eu mencionei. No início da semana, o presidente Jair Bolsonaro comentou a realização do Enem e os pedidos de demissão no INEP. Bolsonaro afirmou que o exame começa a ter a cara do governo. É um absurdo que se gastava com poucas pessoas lá. Um absurdo, tá? É inadmissível que aconteça. Então, o Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo, ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu um tema de redação que tinha nada a ver com nada, né? Realmente é algo voltado para o aprendizado.
Sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a demissão dos servidores do INEP, sobre a realização do Enem, conversamos com a Maria Inês Fini. Ela já foi presidente do INEP e é uma das idealizadoras do Enem. Maria Inês, muito bom te receber aqui no Item Mais. Um prazer, bem-vinda. Eu que agradeço, Carol. Vamos lá. Vamos lá, Maria Inês. Estudantes ansiosos, mas antes da gente falar da prova em si, principalmente a deste ano, quero falar com você sobre o Exame Nacional do Ensino Médio como um todo, olhar um pouquinho para trás, o histórico. Enem foi criado em 1998. De lá para cá, como é que você vê a evolução do exame aqui no Brasil? Olha, Carol, ele mudou muito em 2009, né? Em 98, quando nós criamos o exame, o ministro Paulo Renato queria que ele fosse aquilo que ele é hoje, um grande vestibular nacional. Mas, para trabalhar com categorias muito diferentes de avaliação, o exame original não discriminava os desempenhos como faz o exame de hoje, porque para isso você precisa ter a mesma formatação de prova, muitos itens, para você poder fazer uma discriminação do desempenho de tal forma que décimos de nota diferenciam o aluno que ganha uma vaga na medicina do outro. Então o exame foi alterado em 2009 com apoio das universidades públicas federais. A ele foi associado então uma série de vantagens de programas sociais, o ProUni, o FIES, e ele passou a ser a referência nacional para os processos seletivos. É um exame muito bem feito, tem uma diferença na concepção original que agora vai precisar ser resgatada com a nossa nova base nacional comum curricular. Mas é um exame muito bem feito por professores universitários do Brasil e devidamente capacitados e monitorados pelas equipes técnicas do INEP. Quero então aprofundar mais essa elaboração do Enem. Você diz, é um exame muito bem feito. Como é que é esse processo de elaboração das questões em si? E também qual que é o perfil desse corpo técnico encarregado de definir essas questões? Olha, você congrega, você chama, faz um chamamento público por meio de um edital e os professores que se inscrevem são submetidos a um treinamento, na verdade, a uma capacitação técnica, porque os itens que vão entrar depois para o banco de itens do Enem, eles têm uma formulação própria, eles têm que ter uma proposta de resolução de problemas, eles têm uma matriz que indica qual é o conteúdo associado a que operação mental esta tarefa cognitiva vai ser organizada e proposta, ele tem uma formatação técnica da alternativa correta e dos distratores. Então, ele é um exame, do ponto de vista de ser um teste padronizado, muito bem feito e muito bem preparado. Uma vez que esses professores são treinados em áreas de conhecimento, etc., eles elaboram esses itens e as equipes técnicas do INEP fazem um primeiro ajuste, ou conferindo conteúdos, ou referências, ou mesmo a formatação técnica do item. Porque você não pode ter, por exemplo, uma alternativa que seja errada, mas que pareça tão certa que atrai o aluno para a resposta, etc. e tal. Bom, uma vez que esses itens são elaborados e o primeiro ajuste técnico é feito, eles são submetidos a um pré-teste. Por quê, Carol? Não há nenhuma metodologia que lhe garanta que, por exemplo, a impressão do elaborador de itens se confirma no campo empírico. O que significa isso? Eu posso achar que um item está bem elaborado e que ele é fácil, mas quando ele for aplicado, ele se mostra difícil para aquela população. Ou ele tem uma dessas alternativas que eu disse a vocês, que atrai os alunos para uma resposta errada. Então, o pré-teste, o teste empírico, é o teste definitivo da qualidade do item. Como é que você faz o pré-teste? Você tem que pré-testar numa população semelhante àquela que vai fazer a prova real, a prova efetiva, o exame oficial, né? Antes que você me pergunte, o último pré-teste foi feito sob minha presidência, eu não vou contar para você como é que nós disfarçamos o pré-teste, nem sob tortura, eu confessarei, mas o item que está no banco do Enem, ele foi todo ele elaborado para medir esta matriz de referência que eu disse a vocês que não mudou. Então veja bem, nenhum item foi incluído na prova de 2021. Nós precisamos olhar a prova, porque eu não acredito que tenha sido feita qualquer alteração para inclusão. O que se houve, não é isso, ainda precisa ser muito comprovado, é que foram retirados itens uma vez que a prova estava pronta. Há muita coisa obscura nessa história, viu, Carol? Tudo é muito confuso, uns dizem que tirou, depois que colocaram de novo, o presidente diz que a prova tem a cara do governo dele, o ministro fala que ninguém viu, enfim, essa é uma questão que ainda precisa ser comprovada. Só que eu acho que nesse momento, o que nós precisamos dizer para aqueles que se inscreveram para
participar, que tenham absoluta tranquilidade que a prova, às quais, mais de uma prova, eles serão submetidos, são as provas que estão no escopo deste Enem para o qual eles se prepararam. Muitos até nem conseguiram se preparar muito, mas é esse o Enem com o qual eles vão interagir. Então isso é muito importante que fique muito claro, viu, Carol, para não tumultuarmos esta espera que já está tão angustiante para os participantes desse ano. Mas vai ser inevitável, Marinês, eu trazer essas declarações do presidente Jair Bolsonaro para essa nossa conversa. A começar quando ele disse que o Enem tinha ativismo político e ativismo comportamental. Essa formatação técnica a qual você se referia há pouco garante exames sem qualquer tipo de ativismo? Carol, como é que eu faço para ser respeitosa com uma figura pública que tem uma liturgia do cargo a ser respeitada? Isso é uma bobagem absurda, Carol. Veja bem, e acho inclusive que é uma falta de respeito com a juventude. É imaginar que a juventude não é capaz de fazer uma discriminação de textos, daquilo que circula na cultura, ou que por uma prova vai mudar a sua opção sexual, a sua opção ideológica. Isso é um absurdo. Primeiro que não existe isso. E segundo, que é falta de respeito com a juventude brasileira. Imaginar que um teste pode ter um conhecimento tão desconectado assim da realidade que a gente vive. Veja bem, Carol, qual é a função da escolaridade formal? Não é pegar os conteúdos da ciência, da arte, da filosofia, que aqueles que nos antecederam construíram como conhecimento nesses 21 séculos da nossa história humana? E, agora, a visão moderna de educação e de conhecimento é que não se trata apenas de você cobrar o conteúdo da memória. Hoje nós sabemos que informação sozinha não é conhecimento. Então, o que nós queremos? Propor um problema que usa, que reivindica conteúdos da ciência, da arte, da filosofia, na mais ampla pluralidade de visões e de versões, e de uma maneira problemática, com problema para o aluno se defrontar e resolver. Então, veja, é um exame moderno, é um exame respeitado no Brasil inteiro. Então, eu acho assim, eu lamento profundamente essa falta de conhecimento, tanto da matriz de avaliação que orientou a elaboração da prova, como da própria qualidade técnica exigida para esta elaboração. Então, é lamentável apenas, Carol, não há outra maneira de eu manifestar a minha discordância. E eu faço isso em nome da autonomia de pensamento que a nossa juventude tem já ao longo do ensino médio, principalmente quando deixa nessa etapa final do ensino médio. Eles têm que interagir com a cultura como ela é, com as diferenças, com os valores, com respeito às minorias, com ideias diferentes, aprender a construir argumentos para combater ideias ou defender as suas. Então, a minha visão da juventude é muito mais respeitosa do que essa. Marinês, você já foi presidente do INEP. Acompanhamos uma demissão coletiva, 37 servidores deixando ali as suas funções, num período muito próximo à realização do Enem. Isso traz algum impacto para a prova? Veja bem, Carol, isso é uma coisa que precisa ser considerada no contexto de que isso aconteceu. Desde que eu deixei a presidência do INEP, o primeiro presidente que me substituiu já tinha uma intenção de desrespeito a esses servidores. Veja bem, eles não abandonaram os seus cargos, hein? Eles apenas abriram mão das coordenações técnicas que exercem. Mas eles são servidores concursados, não são demissionários, não fizeram uma debandada, apenas usaram o âmago das questões para denunciar que não há condições de trabalho com esta delicadeza de operação que é o Enem, que é uma operação de guerra, Carol. Sem uma liderança técnica, uma liderança ética que respeite as equipes e respeite a história do próprio Enem que foi construída, do ponto de vista da logística, da prova e etc. Então, eu lamento profundamente, eu digo a você, conheço todos eles e cada um. Eles estão sofrendo muito e só tomaram esta atitude porque não havia mais condições de conviver com assédio moral, com ameaças no cotidiano do trabalho. Expectativas para essa prova, Marinês, para a gente encerrar essa conversa. Enem 2021, a gente teve 2020 um ano impactado pela pandemia de Covid-19. O que a gente pode esperar dessa prova?
Olha, eu acho que o impacto da Covid ainda vai permanecer, vai se expressar no desempenho dos alunos do Enem 2021. Lamentavelmente, viu, Carol? Muitos não tiveram retorno às aulas, muitos até abandonaram a escola. Enfim, eu acho que é muito preocupante. A única coisa que eu espero é que eles não desistam de comparecer. Eu acho que todos eles devem comparecer. Essa medida de autoavaliação, ela é muito importante, embora ela não seja derradeira, mas ela é uma medida muito importante. Então, eu acho que nós vamos ter muitas surpresas, né? Não só em relação à prova e o seu conteúdo, mas também em relação ao desempenho daqueles que ainda vão comparecer para fazer o exame. A única sugestão, o único pedido que eu faço a todos vocês da imprensa, vamos incentivar esses participantes inscritos para que eles não deixem de comparecer no dia da prova. Todas as condições sanitárias estão garantidas, o consórcio aplicador é de muita experiência, a Fundação Cesgran Rio faz um trabalho primoroso a cada aplicação. Então, usaram aqueles referenciais da Unifesp para medir o distanciamento das carteiras. Os aplicadores todos têm 3 máscaras para trocar durante a jornada. O que se espera é que os jovens usem os 2 lápis, a caneta preta, a garrafinha de água, o lanchinho se quiser, mas que, pelo amor de Deus, cheguem antes do portão fechar para a gente não sofrer daquele jeito que a gente sofre todo ano, né, Carol? Todo ano, sem dúvida, Maria Inês. E claro, boa sorte a esses estudantes que, imagino, estão ansiosos e apreensivos. Todos nós estamos, né, Carol? Todos nós. Mas torcendo por eles, né? Sem dúvida. Maria Inês, muito obrigada por essa conversa. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Carol. Um grande abraço a você também. O pedido de exoneração dos funcionários do órgão responsável pela realização do Enem despertou temores sobre uma possível interferência do governo federal no conteúdo da prova. Na entrevista que deu nesta semana à CNN, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou qualquer ação no sentido de influenciar o trabalho dos técnicos que elaboram o exame. Já foram encaminhadas, não há como interferir, nem eu, nem o presidente do INEP, nem o presidente da República. Então, essa ideia de que houve interferência, isso é uma narrativa de alguns que estão querendo, mais uma vez, politizar a educação. A educação, ela não tem partido. O que nós queremos agora no MEC é que o Enem seja uma prova que procure conhecer o que o aluno sabe e não o que ele não sabe. Nós temos alguns exemplos de perguntas que simplesmente elas não têm cabimento em termos de aferição da capacidade de um jovem de ascender ao ensino superior. Essas questões nós estamos querendo que saiam, mas não somos nós, não é o ministro da Educação que escolhe as perguntas. O que nós queremos é que a questão e as questões sejam de cunho técnico e não de cunho ideológico, nem de esquerda, nem de direita. Isso eu tenho afirmado desde que assumi o Ministério da Educação. A alegação de um grupo, como disse, que está extremamente politizado, é um direito, estamos numa democracia. Eu também posso falar uma série de coisas a respeito de cada um, que eventualmente eu tenho esse direito nessa democracia que vivemos. Mas eu não acredito em nenhum tipo de coação, tanto é que nenhum dos nossos diretores, a não ser aqueles que estavam incumbidos disso, teve acesso às provas. Eu não sei, se me perguntar hoje, eu que sou responsável em termos gerais pelo Enem acontecer, se você vier me perguntar o tema da redação, eu não sei. Não sei e não quero saber, além de tudo. Mas eu não sei, porque eu fiz questão de não participar dessa elaboração. Essa intimidação, essas coisas, isso aí tem a ver com outro assunto, que é administrativo, que tem a ver com a gratificação de cursos e concursos. É um assunto mais técnico, mais delicado, e isso nós vamos tratar em outro momento. Falamos mais sobre a expectativa para as provas deste ano com o Lucas Rugerbruge. Ele é líder de relações governamentais da ONG Todos pela Educação. Lucas, muito bom conversar com você, principalmente às vésperas do tão aguardado Enem. Bem-vindo ao Item Mais. Oi, Carol, o prazer é todo meu. Muito importante estar aqui, especialmente com essa prova chegando. Acho que a gente tem algumas coisas importantes para conversar. Pois é, tá aí na porta. Não bastasse a prova em si, uma série de elementos no nosso noticiário, causando ainda mais apreensão nos estudantes e em todo mundo. Vamos lá, para começar, a gente está falando tanto do Enem, principal porta de entrada dos estudantes para o ensino superior. Traz pra gente a real dimensão dessa importância do Exame Nacional do Ensino Médio, Lucas.
O Enem, ele é, de longe, um dos momentos mais importantes que você pode ter se você for um jovem hoje no Brasil. A gente sabe que a entrada da universidade, ela é um divisor de águas na vida de um jovem, que pode te colocar numa vida totalmente diferente do que a que você teve até então, ou mesmo que seus pais tiveram, né? O Enem, ele é um dos maiores exames nacionais do mundo, perdendo só por o exame chinês, que tem 5 vezes mais população que o Brasil. E esse ano a gente teve mais de 3 milhões de inscritos confirmados. Foi, infelizmente, uma das menores taxas de confirmação de inscrição que a gente teve desde 2009, a menor desde 2009, mas ainda assim mostra a expressividade, o tamanho do Enem e quanta gente coloca as confianças nesse exame como essa porta de entrada para alcançar seus sonhos. Você fala do menor número de inscritos. Impacto da pandemia, Lucas, a gente pode associar? Há pouco a gente falava com a Maria Inês Fini, ela destacava que esse ano também a gente pode ter muito reflexo da pandemia de Covid-19 no Enem. Você também acredita nisso? Outro ponto, 2020, muitos faltosos por conta da Covid-19. A gente teve, por exemplo, em 2019, aquela falha na divulgação das notas do Enem. Como é que você também traz essa avaliação dos últimos anos da realização do exame aqui no país? Parte do que a gente está vendo, de fato, pode ser atribuído à pandemia. A gente nunca vai saber exatamente quando, mas não tem dúvida nenhuma entre os especialistas da educação que a pandemia tem um efeito direto. Seja porque os estudantes precisaram trabalhar para complementar a renda da família, porque o ensino remoto eventualmente não chegou em um local ou outro, ou mesmo porque as condições de estudo são muito diferentes entre aquelas famílias, aqueles estudantes em situação de vulnerabilidade e aquelas outras que têm mais recurso em casa para dar suporte nesse momento muito difícil que a gente passou. Agora, tem uma parte disso, e uma parte muito relevante, que são decisões do governo, que podem ter prejudicado isso diretamente. Quando a gente olha a queda de inscrição do ano passado para esse ano, então a gente está olhando para 2 anos de pandemia, a gente vê que a maior queda é entre os estudantes que pediram inscrição e não foram concedidos a isenção dessa inscrição. O que acontece? É normal, todo ano, o INEP olhar para aqueles estudantes que pediram isenção e não permitir que peçam aqueles que já se inscreveram na prova, mas não compareceram. Ou seja, na prática, se você estava inscrito e não foi fazer a prova, no outro ano você perde a isenção. Só que, num período de pandemia, com a maior taxa de abstenção da história do Enem que a gente viu no ano passado, era muito importante que essa política fosse revisada. O Enem ele aconteceu num ambiente de muita insegurança, num momento que era pico de pandemia no Brasil, né? A gente teve ele adiado do final do ano passado para o começo desse ano, com muita insegurança em relação às condições para a realização da prova, que inclusive várias se confirmaram: aglomeração, salas sem ventilação adequada, os protocolos não sendo seguidos rigidamente. Então, muita gente deixou de fazer por insegurança, por medo, outras por insegurança em relação ao seu próprio preparo no momento da pandemia, que foi um momento muito ruim para estudar, de forma geral. Então, era importante que o INEP e o MEC tivessem se atentado para essa situação, para evitar manter essa medida que de alguma forma segregou os estudantes. O que provavelmente vai acontecer é que esses estudantes que pediram isenção foram os que ano passado não se sentiram confortáveis por fazer a prova, muito justificadamente, mas que precisavam da isenção. É importante a gente lembrar que a taxa de inscrição do Enem ela é quase 1/3 do valor do auxílio emergencial que estava vigente até pouco tempo atrás. Para uma família em situação de vulnerabilidade, que perdeu renda, que perdeu emprego no meio da pandemia, isso é muito dinheiro. Então, acho que tem uma coisa de decisões que o governo tomou que são equivocadas e que são segregacionistas de alguma forma. Tudo isso acabou impactando na realização do Enem e no número de inscritos nesse ano e mesmo de abstenção no ano passado, que, enfim, foi prorrogado para esse ano, mas em relação ao ano passado. Falando mais de governo, declaração do presidente Jair Bolsonaro que trouxemos aqui no Item Mais, que o Enem começa a ter a cara do governo. Na Comissão de Educação da Câmara, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que é no sentido de competência, de honestidade, de serenidade. Para quem trabalha com educação como você, Lucas, como é que soa uma declaração como essa? A declaração do presidente, mesmo as outras declarações que ele fez depois sobre ativismo, ideologia, etc., são lastimáveis.
Elas são lastimáveis principalmente porque elas ocorrem a menos de uma semana do exame, num momento que os estudantes estão precisando de serenidade, de calma, de pegar todo o preparo, o estudo que eles dedicaram e colocar no fim de semana a prova ali, literalmente, para conseguir tentar a chance de entrar ali no ensino superior. Quando o presidente traz essas coisas, ele coloca em risco a credibilidade do Enem, porque ele faz falas que, de alguma forma, são subjetivas, são abstratas, mas que podem dar algumas interpretações muito ruins. Então, no fim das contas, a gente já imaginava que o ministro ia estar aí pela tangente e falar que, na verdade, o que ele queria dizer ali tinha a ver com uma boa gestão ou de honrar o imposto do contribuinte, etc. Mas, no fundo, para quem acompanha a educação e vê o presidente Bolsonaro falar isso desde o seu primeiro ano de governo, o que está sendo dito ali tem a ver com um tal, entre muitas aspas aqui, crivo ideológico, né? Que a prova tem que ser sem ideologia. Como isso não existe, na verdade, a gente pode ter provas que refletem mais as questões contemporâneas da sociedade ou não. Quando ele fala isso, na verdade, é que seja com a ideologia dele. E isso é muito preocupante, porque eventualmente você pode ter questões que inclusive são científicas e trabalhadas no currículo, relacionada à vacinação, relacionada à ciência para a tomada de decisão para a vivência em sociedade, que hoje o presidente, infelizmente, às vezes acaba desinformando a população. O ponto que também chegamos, Lucas, às vésperas do Enem, que destacamos bastante aqui no episódio, a demissão coletiva de servidores do INEP. Qual que é a importância de um órgão como o INEP ter plena autonomia? O INEP é um órgão eminentemente técnico, com função de Estado, e ele é um pilar, um alicerce da educação brasileira. Só para dar uma dimensão do que isso significa, a gente estava falando agora há pouco do Enem, com 3 milhões de inscritos, já chegou a ser muito mais, quase 9 milhões, mas a gente tem a Prova Brasil, dentro do SAEB, que avalia um sistema educacional com mais de 40 milhões de estudantes na rede pública, quase 40 milhões de estudantes na rede pública, que é utilizado para os mais diversos fins. Desde repasse de recurso, acompanhamento dos resultados, controle social para entender o que os gestores estão fazendo, se o meu dinheiro como contribuinte está sendo bem utilizado para melhorar a educação, órgãos de controle que usam esses indicadores para avaliar se a qualidade dos governos está contente ou não, até chegando a coisas como o censo escolar, que coleta dados, faz uma pesquisa para coletar dados sobre as escolas de quantos alunos a gente tem, qual que é o perfil desses alunos, eles reprovaram ou não, quais são as escolas, qual a infraestrutura, onde elas estão. Isso tudo é utilizado, inclusive, para transferir recurso na educação. O Fundeb, que é o maior fundo de financiamento da educação brasileira, corresponde a quase 2/3 dos recursos vinculados para a área, ele é eminentemente dependente dos dados do INEP, tanto do censo escolar e agora também vai ser do SAEB. Então, tendo essa função toda do INEP e tendo essa importância toda, a gente precisa que o INEP tenha estabilidade institucional e autonomia para conseguir fazer uma função técnica. Quando a gente vê questões como essa que estão acontecendo, que parecem muito ligadas à ideologia e que parecem muito ligadas a um modelo de gestão que não primazia a excelência técnica do órgão, isso reforça ainda mais a necessidade da gente avançar num debate sobre essa autonomia, sobre formato de indicação dos dirigentes do INEP, qual é o perfil que eles têm que ter, qual a experiência que eles têm que ter. Porque o que a gente precisa na liderança do INEP é alguém da área, é alguém técnico, uma pessoa que entende de indicadores, de educação, de avaliação. Se a gente tem uma pessoa que não tem esse perfil, a gente coloca em risco todos esses outros elementos que eu falei que são base da educação brasileira. Para a gente encerrar essa conversa, Lucas, expectativa para a prova de 2021 e, claro, o recado que você dá para esses estudantes que no domingo já estarão realizando essa prova. A gente vai ter que acompanhar muito de perto a prova. Certamente todos essas denúncias, esses relatos recentes trazem uma preocupação para todo mundo que acompanha a educação, mas até então tudo indica que a prova está mantida, está segura, está dentro do cronograma. E aí, se eu tenho um recado para os estudantes, é assim, serenidade, calma, energia, peguem tudo que vocês estudaram até agora e confiem na performance de vocês. Vão fazer a prova, vão com calma, nada disso que está acontecendo é para interferir no seu desempenho fazendo o exame. E aí tudo que precisar ser apurado, a gente vai apurar depois e a gente
vai precisar cobrar a respectiva responsabilização se tiver alguma coisa que aconteceu. Por enquanto, ainda está tudo num campo muito de relatos, e aí, com relatos a gente não pode arriscar fazer qualquer medida que prejudique o Enem. Por enquanto, a nossa concentração é garantir o Enem acontecendo para que os estudantes tenham um tempo tranquilo para fazer essa prova e tentarem alcançar as oportunidades melhores do ensino superior. Obrigada, Lucas. Obrigada pela dica, pela conversa. E claro, a gente vai monitorar. O convite está feito para uma próxima oportunidade. Até lá. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Maria Inês falou, Lucas também, e eu reforço. Uma boa prova para os estudantes, se concentrem para que os seus objetivos sejam alcançados. Por aqui a gente faz o nosso dever, que é monitorar o Exame Nacional do Ensino Médio, garantindo segurança, claro, a todos os estudantes. Esse também é o nosso papel por aqui. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.